Seja bem-vindo ao nosso curso de Photoshop Essencial. Neste curso, eu vou explicar para vocês de forma prática, rápida e dinâmica as principais ferramentas do nosso Photoshop, tá? Não sei qual versão você tem aí na sua casa, porém tudo que eu vou abordar aqui você vai ter tanto nas versões mais novas quanto nas versões mais antigas, tá? Eu vou ensinar para vocês as principais ferramentas e como trabalhar com elas. Então vamos lá. Eu tô aqui com o meu Photoshop aberto, tá? Você pode abrir aí já o seu Photoshop para estar já conhecendo, para estar entendendo e acompanhando a aula. Nessa primeira tela, assim que eu abro ele, eu tenho aqui os meus arquivos recentes, tá? Isso por padrão ele já vai vir configurado. Tudo que você acessou recentemente, né? Ele tem um limite de quantidade, né? Porém, as últimas artes que você fez, elas vão estar aparecendo aqui, as últimas coisas que você abriu. Então, por exemplo, se você quiser editar a última imagem que você abriu, ela vai estar aqui, tá? Essa é para a gente começar. E aqui eu tenho esses dois botões que são os principais botões para você iniciar, que eu tenho o botão de abrir, onde eu posso abrir uma imagem ou um arquivo editável do Photoshop que não esteja aparecendo em recentes, e criar, eu crio um do zero, e essa é a tela que eu quero explicar para vocês, tá? Aqui no Photoshop eu tenho nesta área, né, do meu menu de criação, diversas pré-definições, diversos tamanhos pré-definidos, cada um com a sua utilidade, cada um com o sua aplicação, tá? Vamos conhecê-lo. Aqui em recente, na guia recente, na tela de criação, eu vou ter as pré-definições que eu usei recentemente, óbvio, né? Tudo aquilo que você configurou aqui recentemente, ele vai estar aparecendo aqui por ordem, tá? Aqui do lado eu tenho as minhas pré-definições salvas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que eu salvo uma pré-definição, tá? Você pode estar fazendo isso aqui, por exemplo, o LinkedIn, que tem um tamanho um pouco diferente. Eu configuro e salvo para eu sempre ter ele configurado. Mas eu tenho também aqui foto, que ele já está me dando aqui uns tamanhos padrões mais utilizados em fotos, tá? São os tamanhos de papel fotográfico padronizados. Impressão, ele já vai me dar tamanhos comerciais de papel, tá? Esse daqui é o mais comum de se estar utilizando, é parecido com as pré-definições lá que a gente encontra no pacote Office, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se você for criar um A4 para impressão, eu posso vir aqui em impressão, A4 e criar, tá? Arte e ilustração, ele vai dar algumas opções para quem faz ilustração digital. O web, ele já vai me dar os principais formatos para web, né? Como, por exemplo, eu tenho aqui o 1080p, eu tenho aqui o 768p, que são padrões mais comuns quando você estiver trabalhando com criações de site. Dispositivos móveis, eu tenho aqui os principais tamanhos utilizados já por dispositivos móveis. Por exemplo, Android 1080p é o formato mais utilizado. Então, se eu quiser criar algo para celular, eu já tenho aqui o tamanho pré-definido, tá? E nós temos diversos dispositivos aqui. Você pode estar olhando, escolhendo já um de acordo com para onde você vai enviar esse arquivo, tá bom? Filme e vídeo, por exemplo, se eu estiver fazendo um trabalho para o YouTube, eu posso criar por aqui, ó, thumbnail, posso criar capas de vídeo, menus de vídeos, né? Para quem trabalha com produção de DVDs, eu posso estar criando aqui, ele já me dá também os tamanhos pré-definidos, tá bom? Nesse caso, nós vamos estar criando uma pré-definição aqui para explicar para vocês cada um desses campos. Primeiro campo que eu tenho aqui é o nome. Eu já posso nomear esse arquivo a fins de ficar mais organizado e me adiantar depois, na hora de salvar, eu não precisar digitar. Então, por exemplo, eu posso renomear como teste. Tá? Aqui em largura, eu tenho a largura do meu documento, obviamente, e aqui do lado eu tenho a unidade de medida, tá? Aqui entra a primeira dica para vocês. Quando você estiver criando algo que vai para o web, ou seja, que vai para a mídia online, vai para redes sociais e afins, eu vou estar criando sempre em
pixels, porque esse arquivo ele vai ficar mais leve e toda mídia online, quanto mais leve ela tiver, melhor é para ela ser distribuída, tá? Principalmente os trabalhos para Facebook, Instagram, que a prioridade é sempre reduzir o tamanho. Caso seja para impressão, você pode estar sempre trabalhando com milímetros ou centímetros, tá? O ideal é aprendermos a trabalhar com milímetros, tá? Para impressão. Porém, não tem nada de errado você trabalhar com centímetros, tá bom? Mas em milímetros é mais preciso a configuração. Então, voltando aqui para pixels, aqui eu tenho o tamanho 1920 por 1080 pixels, tá? Se eu quiser, por exemplo, uma arte quadrada, que é a que eu mais utilizo, eu posso estar colocando aqui 1080 por 1080. Aqui eu tenho a orientação, se eu quero ele em retrato ou paisagem, tá? Como é quadrado, não vai fazer diferença, mas caso não seja, você pode estar aqui mudando a orientação da sua workspace, tá? Pranchetas, esse recurso a gente raramente vai utilizar no Photoshop. Basicamente, ele me permite ter dois papéis ao mesmo tempo, duas telas ao mesmo tempo dentro do nosso Photoshop, tá? Esse recurso de pranchetas é um recurso mais avançado. Para a gente que está iniciando, raramente vamos estar utilizando esse recurso de pranchetas, tá bom? Procure deixar sempre desativado. Resolução. Aqui é muito importante ter atenção, porque a resolução ela também é configurada, assim como a unidade de medida, conforme a aplicação. Caso seja uma criação para a web, o ideal é estar criando ele em 72 dpi ou ppi, que é pixels por polegada, tá? Eu tenho aqui duas opções, pixel por polegada e pixels por centímetro. Porém, essa medida de pixels por centímetro é um valor geralmente quebrado, é um valor com vírgulas, né? Ele não é um número muito fácil de você padronizar. E trabalhando com pixels por polegada, já existem dois padrões pré-definidos, que é 72 dpi para trabalhos na web, ou seja, se você vai criar isso aqui só para redes sociais, crie em 72 dpi, porque os monitores, as telas, eles não vão exibir mais do que isso, tá? E isso vai deixar o seu arquivo muito leve. Então, procure sempre estar criando com 72 dpi, tá bom? Caso seja esse trabalho para impressão, o número que você vai estar utilizando é 300 dpi e procurar trabalhar com milímetros ou centímetros, tá? Anotem esses padrões, é muito importante e isso aqui vai fazer toda a diferença no final, quando você for enviar esse arquivo para uma gráfica ou para uma rede social, tá bom? Então, sempre está trabalhando dessa forma, com milímetros e centímetros para impressão, pixels para telas, tá? É para web, então eu vou estar trabalhando com 72 dpi, tá bom? Cores. Aqui também tem um detalhe muito importante que vocês precisam anotar. Quando eu estiver trabalhando para web, ou seja, para mídia online, eu vou estar trabalhando com as cores RGB, que é o padrão de cores do nosso monitor, tá? Das telas. Nós chamamos o RGB de cores aditivas, porque eles adicionam luz, tá? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com telas em geral, eu vou estar trabalhando com RGB. Sempre configure os bits de cor em 8 bits, tá, pessoal? Você só vai aumentar isso aqui caso o trabalho que você esteja fazendo exija que você trabalhe com mais cores. Normalmente, fotografias, trabalhos com pôsteres e coisas do tipo, é comum eles pedirem para você estar trabalhando com 16 bits de cor aqui, tá? Mas é muito raro. Não aumente esse valor se não for solicitado isso pelo impressor, pelo profissional para quem você vai entregar o arquivo. Porque isso aqui vai deixar o seu arquivo muito pesado e você vai ter muita dificuldade de estar trabalhando os seus filtros, porque alguns filtros não vão funcionar em 16 bits, tá? Então sempre mantenha 8 bits aqui, a menos que seja solicitado um valor maior. E caso seja para impressão, então eu vou mudar de RGB para CMYK, tá?
Essa sigla CMYK é de ciano, magenta, yellow, né, amarelo, e preto, que são as 4 cores que você vai encontrar de tinta na impressora. E todas as cores elas vão se basear na mistura dessas 4 tintas, tá? Sempre que você estiver trabalhando com impressão, já coloque o seu arquivo em CMYK. Isso faz muita diferença na cor no final da sua composição. Caso você trabalhe com RGB e tenha cores muito vibrantes, como um verde fluorescente, um tom de vermelho bem vivo, na impressão você vai perder essa vibração na cor. A cor ela vai ficar meio desbotada, porque o CMYK ele é o que a gente chama de cores subtrativas. São cores que excluem, elas subtraem luz. Então, quanto mais cores eu coloco no RGB, mais branco fica. Quanto mais cores eu coloco no CMYK, mais preto fica. Então, são opostas esses dois modos de cores. É muito importante não confundi-los, porque isso vai dar diferença na cor na hora de imprimir ou de enviar para a web. Se você criar em CMYK e salvar ele para visualizar na internet, vai dar variação de cor. E da mesma forma, se você criar em RGB e imprimir, vai dar variação de cor, tá? Tem como contornar isso na criação, porém eu vou abordar isso em uma outra aula, tá bom? Então, eu tenho aqui esses principais campos. Conteúdo do plano de fundo. Isso daqui vai de acordo com a sua criação. Eu sempre crio em branco ou já transparente, tá? Você pode estar escolhendo, porque esse fundo normalmente numa composição gráfica a gente muda, não fica totalmente branco. Então, raramente eu mudo isso, porque eu sei que acima disso aqui vou ter várias outras coisas, tá? E opções avançadas, para a gente dar uma olhada, eu tenho aqui os perfis de cores, tá? Como eu trabalho com perfis de cores? Eu vou fazer uma recomendação para vocês, tá? Coloque em não efetuar o gerenciamento de cores nesse ponto e você deixa para fazer esse perfil de cores no que a gente chama de fechamento do arquivo. Caso você vá salvar em PDF ou você vai exportar isso daqui em PNG, na tela de exportação você coloca um perfil de cores caso seja solicitado, tá bom? Se não foi, deixa o padrão que ele te sugerir. Tá bom? E sempre fique atento a isso. Se a gráfica pedir um perfil de cores específico, você já coloca o perfil de cores aqui. Não pediu, deixe sem efetuar esse gerenciamento de perfil de cores, tá? Proporções de pixels, você vai trabalhar sempre com pixels quadrados, certo, pessoal? Criei o meu documento, tá aqui na minha tela o meu documento pronto, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso Photoshop, eu não sei qual versão você tem, qual versão você está trabalhando, mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar a nossa workspace, a nossa área de trabalho aqui dentro do Photoshop, tá? Aqui no canto eu tenho esse ícone, ou dependendo da versão do seu Photoshop, ela já vai estar escrito assim, essenciais, ou nome da workspace lá no cantinho, tá? Aqui, nessa versão e posteriores, eu tenho aqui, ó, esse íconezinho e do lado eu tenho essa setinha. Esse ícone é o ícone de escolher a área de trabalho e aqui do lado eu já tenho a setinha onde eu posso escolhê-las, tá vendo, ó? O que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, eu tenho diversas áreas de trabalho. Se eu, por exemplo, mudar aqui para 3D, a minha workspace ela já muda com as ferramentas, a nossa caixa de ferramentas muda, a nossa doca de painéis ela muda de acordo com as ferramentas mais utilizadas naquele tipo de criação. Gráfico e web, ele vai me dar mais algumas ferramentas envolvendo os nossos textos. Eu tenho aqui a aba de glifos, tá? Tudo isso daqui você consegue configurar aqui através de janela, tá? Porém, essa workspace ele já te dá uma configuração pré-definida. Eu vou trabalhar com motion, ele já me dá aqui movimento. Eu já vi muitas pessoas trabalhando com Photoshop por muito tempo sem saber como utilizar essa linha do tempo aqui de baixo. Às vezes eu vejo a pessoa tá com isso aqui habilitado e nem está utilizando. E aí acaba perdendo todo esse espaço aqui que poderia ter de tela
apenas porque não sabe retirar. Então você pode vir aqui e fechar, caso você não esteja trabalhando com edição de vídeos, tá? Vindo aqui, eu vou deixar em essenciais. É importante que você também deixe para que a gente padronize as ferramentas, os nossos painéis aqui, tá bom? Então, colocamos em essenciais. Agora eu vou novamente clicar ali e clicar em redefinir essenciais. Tá vendo? Porque eu já havia feito diversas modificações nos meus painéis. Eu posso, por exemplo, pegar aqui essa amostra e arrastar para onde eu quiser, ó. Eu posso pegar depois bibliotecas e colocar aqui. Eu posso colocar aqui nesse menu, nesse painel, essa doca lateral. Eu posso... vim aqui sem querer, baguncei tudo e apaguei coisa que eu não podia apagar que eu ia precisar. Apaguei aqui os meus canais. E agora? Você pode voltar aqui em cima e redefinir, tá? Ele sempre vai voltar para o padrão. E é muito importante isso, tá? Quando eu for explicar as demais funções e ferramentas para vocês, se vocês estiverem trabalhando com a mesma workspace que eu, vai estar muito mais fácil para você encontrar. Bom, então reseta lá os seus essenciais, verifique se sua tela estão as ferramentas no mesmo lugar, isso vai fazer toda a diferença para o seu aprendizado, tá bom? Então é isso, nessa primeira aula que eu queria explicar para vocês como abrir um documento, tá? Como a gente pode estar configurando. Mais um detalhe, caso eu queira inserir algo aqui dentro, depois que eu já abri um documento. Eu tenho aqui o menu Arquivo e a opção Colocar incorporado. Essa é equivalente ao nosso inserir, tá, pessoal? Sempre colocar incorporado. Tá vendo? Selecionei uma fotografia, ele já carregou aqui para mim. Eu vou clicar aqui em cima nessa símbolozinho de confirmação ou pressionar a tecla Enter e pronto, ele já está inserido, tá? É muito comum a pessoa às vezes se perder no Photoshop e não encontrar mais a opção inserir. Isso acontece porque depois de algumas versões foi modificado a forma em que o documento era inserido. Agora nós temos colocar incorporado, que é essa forma de inserção mais padrão, e colocar vinculado. Quando eu coloco vinculado, se eu fizer alguma edição lá no arquivo original, ele também vai ser modificado aqui, enquanto incorporado não, eu coloco uma cópia daquele arquivo. E o que isso vai mudar? Basicamente, na praticidade, caso eu deseje editar o arquivo original, eu posso editar ele e todas as artes onde ele estava inserido vão ser automaticamente atualizadas e o arquivo ele fica muito mais leve com colocar vinculado. Porém, eu não tenho liberdade para editar isso com todas as minhas ferramentas. Então, cabe à sua necessidade saber qual utilizar, tá bom? É isso, pessoal, para a primeira aula, tá? Nessa primeira aula, a única lição que eu vou passar para vocês é experimentar nossa menu de criação, tá? Você pode também vir aqui em arquivo novo e aí você explorar as opções que tem aqui, encontrar aquilo que vai servir para vocês, tá? Configurar um arquivo para tela e um arquivo para impressão no tamanho que vocês preferirem. Detalhe, se eu quiser salvar uma pré-definição, é só clicar nesse ícone aqui e digitar o nome que eu quero, ele vai aparecer lá no menu salvo, tá? Se você quiser usar aqui os padrões, já as pré-definições, você também pode, ele já vai configurar tudo para você. Só fique de olho no modo de cores, tá? Por exemplo, eu cliquei aqui em A4, ele não atualizou para CMYK. Procure sempre fazer essas atualizações, tá? Para você não ter problema na hora de mandar isso aqui para impressão. É isso, pessoal. Explorem esse menu. Usem o colocar incorporado, que é somente testando, conhecendo, que vocês vão fixar o conhecimento, tá bom? Na próxima aula a gente continua, mas por hora façam esses experimentos no Photoshop de vocês, tá? É isso e até a próxima aula.